No silêncio pesado de um cenário sombrio, surge o embate que muitos evitam encarar. De um lado, o químico criacionista Marcus Eberlin, famoso por frases que soam quase como assombrações, como a ideia de que urânio decai em hélio e outras distorções travestidas de ciência. Urânio decai para hélio. Urânio decai para hélio. Ateus do Brasil, aprendam. Urânio decai para hélio. Porque eu disse isso, daí os caras... Nossa, professor Marcos disse que o urânio decai para hélio. Porque um ateuzinho pseudo-inteligente disse que eu estava errado. O urânio decai para hélio. Para outros radioisótopos também, mas ele produz hélio quando ele decai para os seus outros radioisótopos. Decai para 2. A gente foi medir a quantidade de hélio na atmosfera e nas rochas, 6.000 anos. Carbono 14, ele tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. Portanto, tudo que tem carbono na Terra, se ela é uma Terra de milhões e milhões de anos, já não devia ter mais carbono 14 detectável. Do outro, surge a figura firme e lúcida de Matheus Benites, filósofo ateu que encara a escuridão dos dogmas religiosos com a lâmina afiada da razão. O palco é o Entrando na Mente podcast, onde essa colisão de mundos acontece diante de quem não teme olhar para a verdade sem véus. Esse corte chega até você pelo canal Rebelião Ateísta, que se recusa a deixar o obscurantismo dominar e dá voz a quem ousa questionar o inquestionável. Aqui não há milagres nem revelações divinas, há apenas a batalha entre o pensamento crítico e a repetição de velhos mitos. Prepare-se para assistir a esse confronto que revela o quanto a fé, quando testada, se desfaz diante da luz da razão. Sem mais delongas, bora pro vídeo. É isso aí, começando mais uma vez o Entrando na Mente podcast. E hoje um formato diferente, um debate. Deus existe? Essa é a grande pergunta da filosofia, né? Grande pergunta da humanidade. Será que Deus existe? Será que não existe, né? Tantas pessoas, tantas religiões, né? Tantas visões sobre Deus, né? E para debater sobre isso aqui, eu trouxe dois caras que são grandes especialistas no tema. Muito legal ter eles aqui. Então eu tô com um cientista cristão que é um dos mais conhecidos aí da área cristã, escritor também de livros, já debateu várias vezes sobre esse tema. O cara do design inteligente é também premiado nessa área, Marcus Eberlin. Muito obrigado, Marcos. Marco e Matheus e o Guga ali, né? É imenso privilégio estar aqui com vocês, com o Matheus e, sobretudo, discutir essa questão fundamental, realmente, né, Marco? E se eu existo, Deus existe. Se você existe, Deus existe. Se Matheus existe, Deus existe. Deus é uma obrigatoriedade de lógica, de filosofia, de teologia. E é muito legal debater esse tema porque ele é central da nossa existência. Verdade. Se Deus existe, para quê? Se Deus não existe, para quê? A gente tem que saber responder essas questões com boa filosofia, boa teologia, boa ciência, boa filosofia, né, Matheus? Muito bom. E vai ser um privilégio, sobretudo, participar desse debate, com certeza. E temos também aqui ele que é doutorando em filosofia, escritor também, um cara que ele também tem canal no YouTube, já participou também de debates falando desse tema, Matheus Benites. Obrigado, Matheus. Obrigado, Marco. Obrigado, Marcos. Obrigado, Guga. Vai ser um prazer. Reitero aqui as palavras do Marcos, que eu já conhecia ele, obviamente, né, pelas inúmeras entrevistas e podcasts que ele participou sobre um tema que me interessa muito, né? Então, vai ser, como sempre, um privilégio trocar ideia sobre isso, embora sejamos de áreas diferentes, assim, né? Maravilha. Então, assim, a única regra que eu quero colocar nesse debate é a seguinte. Eu vou colocar um timer aqui de 5 minutos. Então, eu vou pedir para que os argumentos durem no máximo 5 minutos, tá? E que um não interrompa o outro também, de preferência, mas os dois são muito educados, né? Então, imagino que isso não vai acontecer. Eu queria começar de um jeito
um pouco diferente, talvez. E eu queria começar com você, Mateus. Se fosse para você, você tem só uma oportunidade, só uma vez, um único argumento. Como que você defenderia a ideia de que Deus não existe? Ok. Bom, gostei da pergunta. Na verdade, eu trouxe até 4 argumentos para essa troca. E eu estou curioso para saber como que o Marcos vai responder a eles. E você também, caso se interesse. Mas... Não, eu não posso. Não, tá bom. Claro. O Guga também, né? Tô brincando. Mas eu vou escolher um desses 4 então. Tá. Pode desenvolver seu raciocínio aí, tá? Tá, eu só queria começar fazendo um esclarecimento que eu não me considero um neo-ateu. Sabe o que é um neo-ateu? Porque o ateísmo ele ficou muito famoso, certamente o Marcos sabe disso, por um movimento de ataques às religiões, filósofos, não na verdade filósofos, cientistas que não olhavam a religião, o teísmo como algo que pudesse ser razoável, como se fosse superstição, e não souberam tratar os argumentos teístas num aspecto ontológico, metafísico. E nisso os neo-ateus falharam. Então, queria deixar esse esclarecimento, que eu sou ateu, mas não sou um neo-ateu, e que eu considero que o teísmo pode ser razoável. Eu estou preparado aqui para lidar com os argumentos teístas no nível ontológico. O que muitos cientistas neo-ateus falham em fazer por um desconhecimento de metafísica, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu escolho um argumento aqui, que é o argumento do ocultamento divino, com base no filósofo John Schellenberg. Bom, o argumento vai mais ou menos assim. Se Deus existe, então ele é perfeitamente amoroso. Veja, é necessário que ele seja perfeitamente amoroso, porque se alguém vai fazer jus ao conceito de Deus, ele tem que ser o máximo de tudo. Então, ele não pode ser menos amoroso do que alguma pessoa ou indiferente, só se for um demiurgo inferior, né? Então, essa é a primeira premissa. Depois temos uma segunda premissa. Se Deus é perfeitamente amoroso, então nenhuma pessoa estaria em condição de incredulidade não resistente. Isso é, Deus deve querer e facilitar que todos creiam nele. Então não pode haver incredulidade não resistente. O que eu quero dizer por isso? Pessoas que não creem, não por terem ojeriza da religião, pessoas que simplesmente não sentiram esse toque no coração, que não vieram a desenvolver uma fé espontaneamente. Eu, por exemplo, eu não sou resistente. Se Jesus aparecesse, se acontecesse alguma coisa que me tocasse, eu fosse tocado pelo Espírito, alguma coisa assim, eu iria mudar de opinião. E muitas pessoas são assim. Pessoas que nasceram na Índia, pessoas que nasceram numa tribo, enfim, na Indonésia, esquimós, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Então, existem pessoas em condição de incredulidade não resistente. Essa é a terceira premissa. Logo, a partir dessas 3 premissas, vamos à conclusão que Deus não existe. De outro modo, ele deveria ser capaz e querer fazer com que todas essas pessoas crescem nele. Então, eu escolho esse argumento para bater a bola inicial. Maravilha. Eu vou dar a oportunidade, então, do Marcos responder e já complementar com a mesma questão. Como é que você defenderia, Marcos, se fosse para ter somente um argumento, a ideia de que Deus existe? Muito bem, Marco. Depois a gente vai discutir os argumentos sim. Um do outro. Ótimo. Olha, eu, como cientista, acho que todo mundo esperaria que eu utilizasse um argumento científico. Mas eu não quero usar esse argumento científico, eu quero usar um argumento filosófico, porque a filosofia é a mãe da ciência. Eu, com o design inteligente, estava conversando com o Mateus aqui, né, Mateus? Aprendi a respeitar a filosofia profundamente. Eu acho que até, às vezes, a gente tem que largar os experimentos e ficar com princípios filosóficos muito bem estabelecidos e desconfiar, às vezes, dos nossos experimentos. Olha só. Então, eu acho que o argumento mais forte para a existência de Deus é o argumento cosmológico. Todo efeito tem que ter uma causa,
menos a primeira causa não causada. Aristóteles já discutiu esse argumento, Tomás de Aquino, os grandes filósofos já se sentaram e disseram, olha, tudo o que passou a existir teve uma causa, menos a primeira causa não causada. Nós sabemos que estamos observando os efeitos no mundo ao nosso redor, e todo o efeito que passou a existir teve uma causa. Então a gente pode construir uma sequência de causas e efeitos. Mas a gente sabe que essa sequência de causas e efeitos, ela não pode ser infinita. Senão nós precisaríamos de um tempo infinito para estarmos observando, depois de passar esse tempo infinito, o último efeito. Todas as coisas que vemos no universo. E tempos infinitos simplesmente não existem. Tem agora uns matemáticos aí que estão discutindo, estão deixando muito claro que infinito é uma abstração matemática que, na realidade, não faz sentido no mundo real. Nós precisaríamos também, para estarmos observando os últimos efeitos nessa sequência de causas e efeitos, nós precisaríamos de um número infinito de eventos de causas e efeitos para estarmos observando os últimos efeitos. E, novamente, um número infinito de eventos é inacessível. Nós temos que admitir que um número finito de eventos ocorreu e um tempo finito passou. Portanto, a gente tem que perceber que essas sequências de causas e efeitos foram iniciadas com a primeira causa. E essa primeira causa precisa estar fora da sequência. Ela tem que ser atemporal, porque ela criou o tempo. Senão ela estaria dentro dessa sequência a partir do momento em que ela... se ela não é atemporal, ela também passou a existir junto com o tempo, e se ela passou a existir, ela não é a primeira causa. Ela precisaria ser imaterial, porque senão ela estaria sujeita à segunda lei da termodinâmica, estaria se degradando, e precisaria ser toda poderosa para ter causado todos os efeitos, dessa sequência. Ou seja, uma primeira causa não causada, atemporal, imaterial e toda poderosa para ter causado os efeitos. Não é que ela tenha todo o poder, mas poder o suficiente para ter causado todos esses efeitos. Quem seria? Deus. Deus é a primeira causa não causada. Se você não apela para Deus, você vai ter que apelar, por exemplo, para flutuações quânticas, como muitos apelam. Agora, flutuações quânticas não têm poder para criar as coisas do nada, porque elas têm que, inclusive, agirem sobre o vácuo quântico, que não é nada, é matéria sobre alta energia. Então, acho que o argumento cosmológico da filosofia da primeira causa não causada é o argumento mais forte para a gente admitir que Deus é uma obrigatoriedade, não só de ciência, não só de teologia, mas de filosofia. Os próprios filósofos gregos já se sentaram, né, Marcos e Mateus, falaram assim, existe a necessidade de assumirmos uma primeira causa não causada, toda poderosa, imaterial e atemporal, Deus. Então Deus é uma consequência natural de um exercício filosófico de lógica, de racionalidade, que a gente não pode fugir dessa conclusão. Apesar de a gente achar que Deus pode ter atributos que ele necessariamente não precisaria ter, e usar esses atributos que ele não necessariamente precisaria ter para negá-lo, a existência de efeitos mostram a necessidade absoluta de uma primeira causa não causada. Por isso que eu digo, ó, se eu existo, Deus existe. Se você existe, Marco, Deus existe. Se o Mateus existe, Deus existe. Porque somos efeitos dessa sequência que foi causada por uma primeira causa não causada, imaterial, atemporal e toda poderosa. Aquela questão de que se não é Deus que criou, então viemos do nada, né? E se viemos do nada é uma coisa que não tem lógica cientificamente, seria isso? O Mateus sabe, os filósofos gregos já se sentaram e discutiram o nada, nada causa. O nada é o nada absoluto que nada pode causar. Outro dia, né, eu estava lá, um grande divulgador científico brasileiro, não vou citar o nome dele porque ele não está aqui, e o Igor no podcast pergunta para ele assim, Oxa, o que é que causou o Big Bang? Aí ele, porque não tinha nada lá. Ele falou, não tinha nada mesmo. O que causou o Big Bang? Ele falou assim, flutuações quânticas. Aí o Igor perguntou, né, no Flow, flutuações quânticas? Mas não tinha nada. Ele agiu no nada. Ele falou assim,
teve que agir no vácuo quântico, matéria sobre alta energia. Então veja bem, se você vai apelar para alguma coisa fora de Deus, você vai ter que necessariamente apelar para uma situação que não seja um nada absoluto. Mas o que precedeu o Big Bang? Um nada absoluto. Então o nada cria. Tem que ser alguém que está fora do tempo, do espaço e da matéria para ter criado. Alguém com todo o poder, toda a capacidade imaterial e atemporal. Não dá para apelar para o nada, né, Marcos? A gente tem que apelar para um ser todo-poderoso. É uma consequência natural da nossa racionalidade, Deus. E aí, Mateus, como que você responde isso aí? Beleza, depois ele vai responder o meu também, né? Sim. Então, vamos falar sobre a bondade de Deus, Mateus. Vai ser bem legal. Vamos lá. Bom, alguns esclarecimentos na minha visão sobre tudo isso que foi falado. Quando a gente fala do argumento aristotélico, é de fato um argumento muito bom, é um argumento muito influente na história da filosofia. Grandes pensadores compraram esse argumento. No entanto, eu tendo a concordar com pensadores mais recentes que têm uma visão diferente, porque esse argumento da causação aristotélica, que depois Tomás de Aquino vai aproveitar em uma de suas vias, ele parte da ideia da necessidade e contingência, né, de que não é, na verdade, uma ideia temporal, como o Marcos está colocando. É algo sobre sustentação no ser. Então, como a gente pode pensar aristotelicamente, para essa caneca, para eu, para você estarmos aqui agora, precisa ter um ente mais poderoso sustentando isso numa teia causal, na hierarquia do ser, digamos assim, né? Se não fosse essa sustentação contínua de Deus, do primeiro motor, ninguém poderia estar sendo, nenhum ente poderia estar sendo. Então não se trata de um ente que no Big Bang, né, ou em algum delta T0, um T0, criou o universo. E aí isso veio como dominó uma teia de causalidade. Essa é uma interpretação um pouco equivocada do argumento. Na verdade, ele está falando de qualquer ponto do tempo, aqui e agora. Aristóteles está dizendo que uma primeira causa, tal qual um primeiro motor, em termos de mudança, né, são argumentos diferentes, mas muito parecidos, uma primeira causa deve estar sustentando tudo. E essa causa, ela precisa ser maior do que aquilo que ela causa, né? Então, porque ele não pode dar, por exemplo, a pedra tem o poder de quebrar o vidro, né? Então, ela não causaria o vidro quebrado se ela não tivesse isso em potência, né? Aí ela muda o vidro, transformando o vidro de vidro quebrado em potência para vidro quebrado em atualidade. Enfim, mas essa é uma metafísica muito sofisticada que eu venho a rejeitar. Eu penso, usando aqui o termo metafísica e ontologia de maneira intercambiável, né? Aquilo que estrutura o ser, assim, a existência, as coisas. Eu penso que não necessariamente é uma primeira causa, podem ser múltiplas primeiras causas, se a gente for jogar esse jogo. E por quê? Porque eu não compro essa ideia de que algo mais poderoso tem que estar por trás da causa de uma outra coisa. Os antigos pensavam a causação em termos de coisas. Como eu falei do vidro, da pedra, do vidro. Os modernos tendem a pensar a causação em termos de eventos, numa tradição que remonta lá a Newton, Descartes, enfim. Então, quando a gente pensa sobre essa teoria alternativa, essa tradição alternativa, a gente chega em outras ontologias. De que, não é que existe um ser necessário para todos os entes contingentes. Na verdade, pode ser o caso que tudo é, de certa forma, necessário. Então, pode ser que o ser é necessário, como dizia Parmênides, o ser é e o não ser não é. E aí entra a questão do nada. O nada, agora mais um esclarecimento, o nada quântico de que vocês estavam falando não é o nada filosófico. O nada quântico é algo. Né? Supondo que tivesse, sei lá, alguma coisa ali antes do Big Bang, isso não é um nada filosófico, isso é algo, isso tem propriedades. E
E isso, portanto, pode ter precedido o Big Bang enquanto flutuação quântica ou não, e a questão do nada filosófico é totalmente irrelevante. Então eu penso que o universo pode sim ser infinito, o ser pode ser infinito, mesmo que esse universo particular tenha começado com o Big Bang. E a gente pode pensar num cenário de Big Bangs e Big Crunches, enfim. E nesse sentido, até mesmo uma teoria cosmológica, como o eterno retorno cosmológico, faria algum sentido, de que em algum momento a sua existência se torna necessária, que você vai acontecer e talvez aconteça de novo, né? Porque se o tempo é infinito para trás e para frente, a gente vai estar aqui de novo, tendo essa mesma conversa em algum momento necessariamente. Mas enfim, eu já me estendo. Então, para resumir, eu penso outro tipo de ontologia, negando a ideia da necessidade da contingência, em que as coisas que são, sempre foram, mesmo que se transformem materialmente, e nesse sentido é uma ontologia plana e não piramidal, como é a ontologia aristotélico-tomista. Então, só uma questão, porque eu fiz o questionamento para ele, mas em algum momento, existiu um momento que não tinha nada e a partir disso surgiu algo? Ou sempre houve algo, seria isso? Isso, sempre houve algo. Mesmo que esse algo se transformou em outra coisa. Se foi flutuação quântica, isso já é um algo. O nada, por definição, é impossível. Entendi. Tá, o okay. Nada. Marcos, eu queria que você respondesse a argumentação dele e também Sim. já a primeira, né, para ficar correto, né? Sim, olha, um dos principal argumento, né, que o Mateus usou contra a existência de Deus é que ele deveria ser perfeitamente bom. Aí eu lembro, né, esse é o paradoxo de Epicuro, né? Se Deus é perfeitamente bom e ele quer acabar com o mal, mas não pode, ele não é todo poderoso. Isso. Se ele, como é que é mesmo? Se ele não pode... Se ele não quer acabar com o mal, ele não é bom. Mas não quer, ele não é todo bondoso. Sim. Se ele não pode e não quer, ele não é Deus. E se ele quer e pode, por que ele não acaba, né? Por que o mal existe? Eu vejo esse argumento, do ponto de vista filosófico, extremamente falho e simplista. Na realidade, os atributos que um Deus realmente deveria ter não são esses. Não é bondade, por exemplo. Deus podia ser um crápula. Não poderia? Não há necessidade de Deus ser bom. Muito pelo contrário. O que é que necessariamente Deus deveria ser? Foram os 3 argumentos que eu usei aqui, ó. Tem a minha colinha aqui, vou voltar. Ele teria que ser atemporal, porque senão ele teria passado a existir, e tudo que passa a existir tem que ter uma causa. Se Deus tem uma causa, ele não é Deus, ele é criatura. Isso. Ele teria que ter todo o poder para ter criado todos os efeitos. Não todo o poder absoluto, mas todo o poder para ter criado todos os efeitos. Então ele teria que ser todo poderoso para criar o universo. E imaterial, senão ele estaria sujeito à segunda lei da termodinâmica. São esses os 3 atributos fundamentais de um Deus. Então ele não precisa ser bondoso. Então o que eu acho que isso é uma construção. Por exemplo, eu quero destruir o argumento Deus. Então eu coloco nesse Deus atributos que eu acho que com eles eu posso refutar a tese. Então eu artificialmente coloco em Deus um atributo que ele não precisa ter para refutar a tese de Deus. Não é assim que a gente refuta as teses. Eu acho que é um argumento realmente ruim. A ideia de que... ele teria que ser todo bondoso e salvar a todos. Ou se houvesse Deus, não haveria sofrimento. Não haveria sofrimento. É o problema do mal, é o dilema do mal. Obviamente, Deus não precisa
precisaria ser bom. Então, a existência de Deus não se discute no argumento da bondade. O que a gente teria que fazer, Mateus e Marco, eu acho? Você tem que assumir a existência de Deus para aí começar a discutir os seus atributos. Se ele é bom, se ele não é. Então, por exemplo, ele quer salvar a todos? Se eu sou arminiano, eu digo que sim, Deus ama a todos. Eu teve o Vailate lá com o Gran Conato, estavam lá debatendo. Sim. Se eu sou arminiano, Deus ama a todos. Se eu sou calvinista, Deus ama só os escolhidos. Então ele não necessariamente precisa amar a todos. Não necessariamente precisa querer que todos se salvem. Eu acho que ele quer, tá? Mas ele não necessariamente. Então esse não é um argumento que você possa usar para desqualificar a tese de Deus. Entendi. Inclusive há teólogos que, lendo a palavra de Deus, entendem que, olha, Deus não ama todos. Deus ama os escolhidos. Deus não ama e por isso ele não deixa de ser justo. Há um equilíbrio, viu, Mateus, entre bondade e justiça, inclusive que Deus está limitado e está obrigado a obedecer à sua própria justiça. Deus não pode violar a sua própria justiça. Existem leis de justiça que a gente não sabe exatamente como Deus estabeleceu, que ele não pode quebrar. Deus mesmo não pode quebrar essas leis. Ele tem que ser justo e ele tem que ser bom. Então há um equilíbrio entre justiça e bondade que a gente vê na obra de Deus, na palavra de Deus. Um equilíbrio entre justiça e bondade. Então o argumento que Deus precisaria necessariamente ser perfeitamente bom não se sustenta. Ele não precisaria ser perfeitamente bom. A existência do mal do mundo é um problema que eu tenho. Muitas vezes eu questiono a Deus: Deus, por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permitiu aquela moça ser esfaqueada naquele metrô? Por que o Senhor permitiu aquele rapaz levar o tiro? Por que o Senhor fez isso? Agora, eu discuto com Deus por que ele permite algumas coisas e por que ele não permite outras mesmo. Eu não vou discutir a existência dele. É como Jó chegou para Deus e falou assim: Deus, por que você está... por que eu estou sofrendo tanto? Jó não estava perguntando, porque eu estou sofrendo tanto, você não existe, Deus. Ele só estava questionando por que ele permitia aquele mal na vida dele. Sim. O que Deus fez? Deus falou assim: Jó, quem é que criou todas as coisas? Quem criou o universo? Quem faz as constelações, as galáxias se afastarem, se aproximarem? Quem criou os dinossauros? Contempla ali o Bimote, contempla o Leviatã. Jó, fica tranquilo, eu estou ciente de todas as coisas, é eu que sei melhor, é eu que entendo todas as coisas. Então eu posso até discutir por que Deus faz, por que Deus não faz algumas coisas. Às vezes eu me choco com as atitudes que Deus toma e eu tento discutir com ele, mas ele fala: Marcos, fica quietinho aí, eu estou no controle, eu estou no poder de todas as coisas. Então o argumento da bondade de Deus não é um argumento que você possa fazer. Por quê? Porque você vai colocar um atributo que Deus não necessariamente precisaria ter para refutar a tese de Deus. Porque ele é bom, então ele não é bom o suficiente, portanto ele não existe. Não é uma conclusão que possa ser feita. Entendi. E aí, Mateus? Então, o argumento, primeiro de tudo, o argumento de Epicuro não foi o argumento que eu usei. Eu usei o ocultamento divino. Se ele existe e é bom, por que ele não faz todo mundo crer? Numa palavra, seria mais ou menos isso. E respondendo de toda forma isso... Do seu ponto de vista, ele ser bom é igual a ele fazer todo mundo crer? Seria isso? Sim, necessariamente. Por quê? Veja bem, o que é Deus? O que seria Deus? A origem de tudo. Pode existir alguém mais benevolente do que Deus? Não. Mas novamente você está voltando para a benevolência de Deus. Não, mas então, argumento. Assim, se ele é o Criador, necessariamente ele não precisaria ser todo benevolente, concorda? Por quê? Se não há um grau máximo de benevolência, ele não precisa ser todo benevolente, mas entre tudo que existe, ele precisa ser o mais benevolente que há. Pode ser, sim. Mas então, eu sou menos benevolente que Deus e eu considero que ele deveria, Mateus, que seria necessário que todas as pessoas crescem e atingissem a salvação. Se eu consigo fazer isso, por que Deus não consegue atingir esse nível de benevolência? Não tem... É uma contradição. Então Deus é falso. Esse Deus é falso. Você acha que você não deveria ter a opção de não crer? Seria isso?
Não, eu acho que eu deveria ser colocado em situações por ele em que eu desejasse crer, em que todo mundo desejasse crer. A menina hindu, o esquimó, o terrorista da Al-Qaeda, todo mundo em algum momento fosse colocado em condições de ser tocado pelo Espírito. A incredulidade não resistente. Eu não estou resistindo aqui. Eu estou disposto. Mas acontece que eu não creio. O título do meu livro é Por que Não Creio? Mas existem várias pessoas como eu que não são divulgadores filosóficos, que são simplesmente não crentes normais, assim, engenheiros, quer que seja. Eles não estão resistindo, eles só não tiveram esse toque. Não seria tão bom todo mundo ter essa oportunidade para ser tocado, para conseguir a salvação e desfrutar disso que é o mais maravilhoso que há, que está em jogo. Boa noite a todos, é um prazer enorme voltar aqui com vocês depois desse corte que assistimos juntos do debate entre o filósofo ateu Matheus Benites e o químico criacionista Marcos Eberlin, realizado no Entrando na Mente podcast. Antes de mais nada, quero agradecer de coração a cada pessoa que acompanha o Rebelião Ateísta, esse espaço de reflexão, crítica e resistência contra a imposição de dogmas religiosos. O que vimos aqui não foi apenas um confronto de ideias, mas um retrato nítido do choque entre razão e fé, entre ciência e superstição, entre quem está disposto a pensar de forma livre e quem insiste em manter velhas amarras. Pois bem, agora chegou a hora de fazer aquilo que muitos não fazem: analisar com calma e refutar, ponto a ponto, os argumentos apresentados por Marcos Eberlin. Porque é fácil jogar frases de efeito, citar Aristóteles e Tomás de Aquino como se fossem dogmas filosóficos, mas a tarefa séria é mostrar que esses discursos, quando examinados à luz da lógica e das evidências, se desmancham no ar. O primeiro argumento levantado por Eberlin foi o chamado argumento cosmológico da primeira causa. Ele diz que tudo o que começa a existir precisa de uma causa, e que essa cadeia de causas não pode ser infinita. Logo, deve haver uma primeira causa não causada, a qual ele identifica com Deus. Essa ideia remonta a Aristóteles, foi reelaborada por Tomás de Aquino, mas já foi amplamente discutida e questionada na filosofia contemporânea. Um dos grandes críticos desse raciocínio foi o filósofo Bertrand Russell, que em seu ensaio Why I Am Not a Christian, de 1927, lembrou que se tudo precisa de uma causa, então Deus também precisaria. E se admitimos a possibilidade de algo existir sem causa, por que não o próprio universo? É mais parcimonioso admitir que a realidade sempre existiu em alguma forma do que multiplicar entidades, inventando um ser sobrenatural sem explicação. Além disso, Eberlin tenta descartar a noção de infinito como se fosse uma impossibilidade real. Mas o infinito não é apenas uma abstração matemática. Em cosmologia moderna, vários modelos consideram universos eternos, ciclos de expansão e contração, ou multiversos que escapam dessa lógica linear simplista de causa e efeito. O físico Sean Carroll, por exemplo, em debates com teístas, argumenta que as leis da física permitem pensar o cosmos sem precisar de um criador inicial. O próprio Lawrence Krauss, em A Universe from Nothing, publicado em 2012, mostra que a física quântica pode explicar a emergência de universos a partir de estados de energia quântica sem necessidade de intervenção divina. O que Eberlin chama de nada absoluto é uma caricatura filosófica. O nada da física é um campo quântico instável, pleno de potenciais, e é a partir daí que modelos científicos explicam o surgimento do espaço-tempo. O segundo ponto levantado por Eberlin foi a tentativa de estabelecer atributos necessários de Deus, a temporalidade, imaterialidade e onipotência suficiente para criar o universo. Aqui a falha é dupla. Primeiro, porque isso não é ciência, é mera dedução especulativa. Ele parte da premissa de que deve haver uma primeira causa e então imagina quais características ela teria que ter. Isso não é uma descoberta, é uma construção conceitual. Segundo,
porque mesmo que admitíssemos uma causa primeira com essas propriedades, nada obriga a chamá-la de Deus, muito menos do Deus bíblico cristão. O filósofo David Hume, em seus diálogos sobre a religião natural, de 1779, já apontava que mesmo que o universo tivesse uma causa, não se segue que essa causa seja inteligente, moral ou semelhante à mente humana. Poderia ser um processo natural impessoal, uma entidade limitada ou até múltiplas causas. A conexão com o Deus pessoal das Escrituras é simplesmente um salto arbitrário. O terceiro argumento de Eberlin foi a resposta ao chamado problema do mal e ao argumento do ocultamento divino, apresentados por Matheus Benites. Ele basicamente disse que Deus não precisa ser bom, que ele poderia ser até um crápula, e que, portanto, não faz sentido exigir benevolência divina como critério de existência. Mas perceba a gravidade disso. Ao admitir que Deus não precisa ser bom, Eberlin mina completamente a teologia cristã, que se sustenta na ideia de um Deus amoroso, justo e misericordioso. Se Deus pode ser indiferente, cruel ou injusto, então não há razão para adorá-lo, segui-lo ou confiar nele. Nesse ponto, Eberlin não apenas falha em defender a existência de Deus, como também destrói a base moral da fé cristã. Agora, sobre o ocultamento divino, o filósofo J.L. Schellenberg, em sua obra Divine Hiddenness and Human Reason, de 1993, desenvolve exatamente esse argumento que Benites trouxe. Se Deus é perfeitamente amoroso, ele desejaria relacionar-se com todos os seres humanos. Mas existem inúmeras pessoas que estão em condição de, digamos, incredulidade não resistente. Não rejeitam Deus por hostilidade ou orgulho. Apenas nunca encontraram razões ou experiências suficientes para crer. Pense nos bilhões de pessoas que nasceram em culturas não cristãs e jamais ouviram falar de Jesus. Pense nas crianças que morreram antes de ter idade para formular fé. Pense nos que, como o próprio Benites, estariam dispostos a acreditar se houvesse evidência convincente. A existência de descrentes sinceros é incompatível com a ideia de um Deus amoroso que deseja a salvação universal. Eberlin não responde a isso. Ele simplesmente muda o foco, dizendo que Deus não precisa ser bom. Mas essa fuga de argumento é um reconhecimento implícito de derrota. Se fosse possível harmonizar o ocultamento divino com o amor de Deus, ele teria feito. Por fim, Eberlin recorre à retórica emocional, cita o livro de Jó. Fala de sofrimento humano de Deus como criador das constelações, como se apelos poéticos resolvessem problemas filosóficos. Mas poesia não é prova. Citar mitologia antiga não responde ao fato de que o sofrimento injustificado é abundante no mundo e incompatível com a ideia de um Deus todo-poderoso e amoroso. Diante disso, fica claro que os argumentos do criacionismo se sustentam apenas em tradição e retórica, não em evidência ou lógica sólida. Já Matheus Benites trouxe uma reflexão coerente, baseada na filosofia contemporânea, mostrando que não precisamos de um ente sobrenatural para explicar o ser, e que a própria ausência de manifestação divina frente a descrentes sinceros é uma forte razão contra a existência de Deus. Meus amigos e minhas amigas, o que vimos nesse corte é mais um exemplo de como a razão crítica desmonta as pretensões religiosas. O criacionismo se apoia em frases feitas e distorções da filosofia. O ateísmo se apoia em coerência, em evidência e na disposição de seguir a verdade onde ela levar. E é por isso que o rebelião ateísta existe, para dar voz a quem não se curva diante da fé cega, para mostrar que pensar por conta própria não é pecado, é virtude. Então eu peço a você que chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajude a ampliar esse movimento. Não se trata apenas de vencer debates, mas de construir uma sociedade mais lúcida, mais justa e menos refém de superstições. Apoie também o trabalho de espaços como o Entrando na Mente Podcast, que tem a coragem de abrir palco para discussões que muitos tentam silenciar. E claro, acompanhe o trabalho de pensadores como Matheus Benites, que
que dedicam sua energia a fortalecer a razão contra a tirania da fé. Em nome do Rebelião Ateísta, agradeço profundamente por cada minuto de atenção. O debate não termina aqui. Ele continua em nossas conversas, em nossas escolhas, na maneira como enfrentamos os dogmas que nos cercam. Sigamos firmes, questionando sempre, porque só a razão pode nos libertar.